como cortar uma imagem de forma certa para uma fotomontagem. Existe isso de forma certa? Sim, existe. Hoje em dia a gente tem muita ferramenta de edição de imagem que faz esse processo de forma automática. Só que esse processo, por ser automático, a imagem acaba não ficando tão perfeita quanto poderia ficar. Geralmente você tem pedaços de pixels nessa imagem que no final das contas, quando você concluir essa imagem, de alguma forma essa imagem não vai. Você vai estar olhando para essa imagem, mas vai sentir alguma coisa que está errada, ali está faltando alguma coisa, tem alguma coisa em excesso, essas imagens já não se encaixam muito na perfeição. Muitos artistas até utilizam várias camadas nessas imagens para tentar disfarçar esse efeito desse corte automático. Você precisa utilizar uma ferramenta que é uma ferramenta vetorial. Geralmente as ferramentas para você criar uma fotomontagem, elas são ferramentas bitmap. Você vai ver que a melhor ferramenta para você recortar uma imagem é uma ferramenta vetorial, porque você consegue ter um controle muito maior na hora de recortar essa imagem. Você vai entender mais o que é ferramenta bitmap, o que é vetorial, para você entender e conseguir aí tirar o melhor proveito dessas duas ferramentas, porque uma complementa a outra, tá? Geralmente a maioria dos artistas utiliza somente a ferramenta bitmap. Se você usar essas duas ferramentas em conjunto, você vai ter o melhor aproveitamento na hora de criar a sua fotomontagem. Você vai ver que você vai conseguir fazer com que esses recortes eles se mesclem de forma muito melhor do que se você usasse uma ferramenta bitmap. O coração de uma fotomontagem é o recorte. Todo o processo que vem depois, você precisa de um recorte bem feito. Você pode entender muito bem de coloração, de colorir uma imagem, você pode entender muito bem de composição dessa imagem, você pode entender muito bem de contar uma história, né, uma narrativa, mas se você fizer um recorte mal feito, essa imagem não vai conseguir expressar o que você está tentando dizer. Ela vai acabar fazendo com que a pessoa olhe, não tenha muito interesse pela imagem, porque os recortes não conversam, porque uma fotomontagem ela é feita de vários recortes. O fundo da imagem é um recorte, às vezes um prédio, as janelas daquele prédio são um recorte de outras janelas que você quis trazer ali uma emoção diferente. Então, às vezes eu pego um prédio que tem uma janela que não é tão legal, e aí eu preciso de uma janela que dê mais força para o que eu estou falando. Eu vou colocar uma janela diferente. Então, quando você faz isso, você precisa de recortes. Então, se esses recortes não estão bem feitos, a imagem acaba não sendo tão interessante. E até mesmo a pessoa olha e dá uma certa estranheza, né? É mais ou menos como escutar música. Às vezes você está escutando uma música, se algum instrumento ali ele desafina, você percebe, por mais que você não entenda de música, você percebe que houve um desafinamento ali na música. A mesma coisa acontece na fotomontagem. Quando você tem uma imagem que ela está desafinada, vamos dizer assim, né, com o resto da imagem, o recorte não está bem feito, você percebe isso. E isso faz com que você não tenha tanta atenção, né? Igual quando você escuta uma música legal, né, que a melodia está bem feita, que a voz do artista é interessante, é aquela uma voz melódica. É a mesma coisa na fotomontagem. Quando as imagens estão conversando entre elas e estão te conduzindo para uma narrativa, você fica preso naquela imagem, você quer saber mais sobre aquela imagem, você começa a olhar os detalhes daquela imagem. Então é isso que acontece dentro da fotomontagem e é isso que você precisa aprender, porque o coração da fotomontagem, como eu disse, é o recorte da imagem. E a importância está exatamente nisso. A importância é que você precisa ter um bom recorte para depois você pegar o resto das habilidades que precisa na fotomontagem, porque não é só recortar a imagem, você precisa de várias habilidades, você tem que entender sobre coloração, você tem que entender sobre composição, composição é onde você coloca, porque eu falei de música agora, não é compor uma música não, composição é você colocar a imagem nos locais certos, as imagens de fundo, tudo que você vê numa fotomontagem vem de outras fotografias, as fotografias você pode tirar ou você pode pegar essas fotografias em revista, escanear, né? Hoje em dia a gente tem essa facilidade, né? Você consegue escanear uma foto, ou escanear uma revista, escanear qualquer imagem que a gente queira. Você pode até pegar, por exemplo, pegar um mouse e colocar em cima da scanner ali, né? E escanear o próprio mouse, o objeto, né? Em vez de ser uma foto, você pode escanear um objeto e colocar esse objeto dentro da fotomontagem. Então, a criatividade é que vai mandar, mas você precisa entender como é que você faz esse recorte de forma certa. Qual é a forma errada de você tentar recortar uma imagem para uma fotomontagem? A forma errada é você simplesmente usar ferramentas que são automáticas. Geralmente as ferramentas automáticas, você vai ali na imagem, você clica num determinado botão, seleciona uma área ali de qualquer forma e a ferramenta vai tentar entender o que você quer selecionar e vai selecionar aquilo. Só que a ferramenta, ela não tem tanta inteligência para entender exatamente o que você quer contornar, o que é um cabelo,
cabelo, o que que é, sei lá, a parte de uma camisa, o que que é a parte da calça, enfim, ele não consegue entender as partes de um objeto. É claro que hoje a gente tem o computador, ele tem uma inteligência muito grande, né, muito maior do que tinha antigamente. Então ele consegue fazer aí alguns contornos, sim, mas não é nada perfeito. Essa perfeição você só consegue mesmo com um ser humano ali controlando, né, seja o mouse, seja a mesa digitalizadora. Eu estou até usando o mouse porque a maioria das pessoas não tem mesa digitalizadora, então para você começar eu estou usando o mouse como se fosse você começando. Então aqui eu consigo ter a noção, e também eu já passei por isso, né? Mas aqui eu consigo ter a noção do grau de dificuldade que é fazer uma coisa, se dá para fazer realmente, e aí a gente vai trocando. Então eu não vou usar, né, a princípio a mesa digitalizadora. Daqui a algum tempo eu começo a usar em algumas técnicas para mostrar como é que é o processo também, para você que tem uma mesa digitalizadora também usar. Então, como eu estava dizendo, o jeito errado é você tentar utilizar essas ferramentas que são automáticas. Você sempre vai ter um resultado muito abaixo de um nível que seria razoável para se criar uma fotomontagem. Então, o nível não é muito bom. Se você vai fazer uma imagem muito simples, uma imagem pequena, que você vai colocar só nas redes sociais, tranquilo, dá até para você fazer dessa forma. Mas se você tem interesse realmente em pegar isso, transformar numa obra de arte, talvez imprimir algumas, ou talvez vender algumas dessas obras, você precisa de um acabamento bem feito. Então, as ferramentas automáticas nunca vão te dar um acabamento perfeito. Para ter um acabamento perfeito, você vai ter que fazer isso de forma manual. Com a minha experiência, eu vi que você usar as ferramentas que tem aí, né, de edição de imagem, você não consegue. Você precisa de uma ferramenta especial e é por isso que a minha técnica ela é diferente do que você aprende aí sobre fotomontagem. Eu uso uma ferramenta vetorial para fazer os recortes de imagem. Você vai ver que as suas imagens elas vão começar a se fundir com qualquer imagem que você crie. A imagem vai ter uma conexão muito maior na hora de você criar as suas obras de arte. Então, uma coisa que é muito importante que eu falo sempre, eu gosto de falar no início das aulas, é bom você pegar o celular aí, o seu telemóvel, abrir o bloco de notas ou então abrir o gravador. De momentos em momentos que você tiver uma sacada, que você tiver uma ideia em relação ao que eu estou falando, dá uma parada no vídeo e grava isso. Ou então escreve ali, o Gustavo falou tal coisa, eu pensei em tal coisa. Porque isso, além de fazer você fixar o que eu estou falando aqui, o que a gente está conversando, vai te ajudar também a não perder ideias. Eu perdia muitas ideias antes de aprender essa técnica. Eu via as aulas e ficava ali prestando atenção e ficava, fazer tal coisa, fazer tal coisa. Só que quando concluía a aula, eu tinha esquecido tudo aquilo que eu tinha imaginado fazer, né? Alguma coisa eu lembrava, mas tipo, a maioria das coisas eu acabava esquecendo. Então, essa técnica, né, de você pegar e gravar isso, hoje em dia você tem um telemóvel na mão, um celular na mão, mesmo que você esteja vendo pelo celular, você pode dar uma pausa aqui no vídeo, abrir o bloco de notas, escrever ali, ou fazer um áudio só, gravar um áudio. Então, o importante é você gravar, né, ou escrever, ou gravar um áudio, ou gravar um vídeo seu falando a respeito da ideia que você teve em relação ao que a gente está falando aqui hoje.